Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Que livro perfeito! Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu estou muito feliz. Posso dizer que estou radiante. Finalmente eu encontrei um livro perfeito. Um livro que realmente tocou o meu coração. Além disso, além de toda essa perfeição, eu tenho que destacar o seguinte: o livro chegou para mim no momento certo. Eu acho que se esse livro existisse na minha adolescência, eu iria gostar, sem sombra de dúvidas. Mas penso que não aproveitaria essa história como eu aproveitei agora. Sabe aquela coisa mágica, aquela conexão que eu diria até um tanto espiritual? Foi o que essa leitura me causou. Não tem outra palavra, não tem outra explicação. Foi uma conexão perfeita. E eu já vou avisando uma coisa. Talvez você não goste desse livro. Talvez ele não funcione para você. Talvez você não tenha o mesmo gosto que eu. Mas para. Se você não gostou desse livro, guarda pra você, porque eu não quero saber. Pra mim esse livro é perfeito geralmente eu faço isso de brincadeira, mas isso eu vou dizer sem brincadeira. Se você não gostou desse livro, você leu errado. Então se você quer ler errado, não venha falar comigo, porque eu tô literalmente babando. Aí outra coisa pra vocês terem ideia. Eu tava com muitas dores físicas e diria até uma certa dor psicológica, uma certa depressão. Acredita que essa leitura ela funcionou tão bem pra mim que eu não estou nem sentindo a dor física e nem a dor psicológica? Um livro como esse é um verdadeiro analgésico, perfeito, amado, lindo, e eu só tenho coisas boas para contar para vocês. Então já vou começando a falar dessa história. Vamos deixar as delongas, já delonguei demais, e vamos assim abraçar a estrutura, a narrativa desse texto que foi escrito belamente pelo autor Jonathan Zonta. Aliás, eu acho que nem mencionei o nome do livro, mas vocês já leram, livro Nosso Infinito, autor Jonathan Zonta, publicação da editora Coerência. E realmente o livro é coerente. Isso é uma coisa assim, foi um livro assim que fez jus ao nome da editora. Uma história coerente. Por que uma história coerente? Vocês vão ficar sabendo a partir de agora. Então, se prepara, se quiser pegar pipoca para assistir essa resenha, venha, vamos aí festejar ou tomar um café juntos. Aliás, devia ter trazido um café, porque esse livro merecia, porque para mim, Nosso Infinito, do Jonathan Zonta, é pura celebração. Aliás, senhor Jonathan, deixa eu mostrar a foto do carinha aqui. Olha, vou te dizer, parabéns, hein? E vou te dar parabéns, mas também vou fazer uns alertas. Coisas que você não deve fazer. Mas não é em relação... Quer dizer, como eu vou explicar? Você não deve fazer no futuro, tá? Então aguarde aí, porque vocês vão saber quais os conselhos que eu vou dizer ao autor de coisas que ele não deve fazer no futuro, ok? Ele vai ter que me escutar, porque senão eu vou puxar a orelha desse autor. Então a história é o seguinte. Primeira coisa, o livro ele é classificado como literatura juvenil. Tá certo, é um livro para um público jovem? O jovem vai curtir? Vai, mas eu vou dizer o seguinte: o livro é muito mais para pessoas que foram jovens ali por volta dos anos 90, início do ano 2000, sabe? Jovens assim da minha geração, assim, um jovenzão. Essas pessoas que são jovens há mais tempo, que tiveram
a sua juventude, 80, 90, 2000, é o público privilegiado. Talvez o jovem de hoje goste, mas ele não vai entender como a gente entendeu. Como a gente vai entender esse livro. Por quê? É uma época que a história se passa que não tem celular, é telefone de fio, são outras emoções, são outras coisas. E por incrível que pareça, eu vivi esse tempo e eu tinha até me esquecido disso. Então, quando eu li Nosso Infinito, do Jonathan Zonta, o que esse livro fez? Ele reacendeu lembranças muito gostosas. E apesar de não ser contra a tecnologia, eu vejo que a internet é algo legal. Aliás, a internet é o que está me permitindo conversar com vocês agora. E foi a internet que me ligou ao autor, de certa maneira. Eu vou dizer que existem coisas muito positivas em não ter internet, de ter outra vivência, os bailes do passado, a questão da formatura, os relacionamentos, a questão do olho no olho. São coisas que a geração nova às vezes não consegue entender, mas que a gente que viveu, a gente entende e a gente ama. E eu tava também sentindo muito falta desse tipo de história, porque, pelo amor de Deus, a dona aí, uma dona aí de streaming, sabe? Tá produzindo algumas séries de adolescente que, pelo amor de Deus, adolescente matando, sendo que a minha adolescência, a gente tinha uns problemas que a gente achava as maiores desgraças do mundo. Pô, mas era gostoso. Era os problemas da insegurança de ficar diante de uma garota, de um garoto. Era a preocupação com a espinha. Era a preocupação, tô gordo, tô magro, tô bonito, tô feio. Preocupação com a escola. Aí você pega umas séries de hoje, caramba, meu tempo adolescente não era desse jeito. E aqui ele resgata o encanto de uma adolescência muito pura, muito sensível, assim, muito gostosa de viver, e que eu sinceramente gostaria de reviver esse tempo. Gostaria de voltar ao passado, mas não para mudar, mas para reviver mesmo, fazer tudo do mesmo jeito e ter as mesmas emoções. Esse livro conseguiu trazer isso para mim. Aqui nós vamos ter a história do Miguel. O Miguel, ele está terminando lá o seu 3º ano do ensino médio, ele e seus amigos, e eles estão assim se preparando para um grande baile de formatura. E eles estão preocupados porque esse baile não é apenas para o 3º ano, mas pega os outros anos do ensino médio. Então tem colegas que já estavam indo no 1º, 2º e terminam no 3º. Mas eles não, eles meio que se guardaram por vergonha, essa coisa da timidez do adolescente, para viver agora, nesse último ano. Então eles estão naquela expectativa. E para isso eles queriam o quê? Encontrar garotas para que acompanhassem. E aí vai mostrando a preocupação desses adolescentes, a insegurança, a questão do olhar. Então o Miguel e seus amigos que são William Lucas, estão ali, naquela coisa ali gostosa de ir atrás da garota, da insegurança, o medo de tomar um fora. A gente morria de medo de tomar um fora e de pagar um mico, mas era bom. E quando recebia o sim também era muito bom. Então eles estão naquela expectativa. Aí de repente, o Lucas e o William já conseguem arrumar a namoradinha. Eles não só encontram o par para esse baile, mas já tem a namoradinha. O Miguel que narra, ele não chega a ter uma namoradinha, mas acontece, como eu diria, dois encontros. Primeira coisa, o Miguel ele reata a amizade com uma amiga de infância. Eles se separaram, mas não pensa assim,
Reatar eu acho que também não é a palavra exata. O que acontece exatamente? Eu diria assim, eles se distanciaram, porque o Miguel ele tinha amiga da infância chamada Natasha. A Natasha passou por alguns problemas, e sabe aquelas coisas que às vezes você não briga com a pessoa, mas a sua vida toma rumos diferentes, então você vai sem mágoa, sem briga nenhuma, você vai para um lado, outra pessoa vai para o outro, e vocês, assim, não tem raiva, tá tudo bem entre vocês. E o Miguel e a Natasha eram vizinhos e continuavam sendo vizinhos, então eles se separaram, mesmo morando assim pertinho, um do lado do outro. Aí, por conta de problemas de namorado da Natasha, o Miguel ainda meio que apaixonadinho, mas ele não enxerga que ele tá apaixonadinho pela Natasha, ou finge ou finge que não tá enxergando, sei lá o que acontece com o Miguel. Ele se aproxima por conta disso e dá conselho. Só que a proximidade entre os dois fica mais forte quando o cachorro da Natasha, que é esse aqui, o Caramelo, desaparece. Então ele começa a se juntar a ela e vão investigar, procurar saber onde está esse cachorro. Enquanto isso, os coleguinhas dele estão ali acompanhando uma coisa aí, meio, sei lá, se é romance, se é amizade, o que está ocorrendo. E eles já estão vivendo seus romances. Então é um livro gostosinho de ler. E para incrementar a história, para dar assim um certo climinha de dificuldade, surge uma moça adorável, a Emily. E a Emily também é encantadora, e o Miguel também faz amizade com a Emily. Só que o Miguel acaba fortalecendo um pouquinho mais a amizade com a Emily, a ponto de convidá-la para ir ao baile. Então começa assim, o Miguel ele tá amigo das duas, e é uma amizade gostosa. E quando eu falo amizade, não pense que fica aparecendo climinha assim, quer dizer, não surge um romancezinho, mas não tem uma coisa de disputa da Emily, eu quero o Miguel pra mim e a Natasha, o Miguel é meu. Não, elas vão meio que vivendo a amizade, e você fica naquela coisa, vai rolar? Não vai? Isso é muito gostoso, porque sem briga, calmamente, de forma civilizada, de forma respeitosa. Às vezes você sente que uma empurra um pouco o Miguel para outra, e fica essa coisa. E é claro, nós como leitores, a gente já fica, vou até utilizar um termo que a gente não utilizava naquela época, a gente já fica meio que shippando o casal. E eu creio que as pessoas que lerem esse livro, vai ter pessoas que vai shippar Miguel e Natasha, e vai ter gente que vai shippar o Miguel e a Emily. Eu shippei um casal, eu torci por um. Não vou dizer qual foi a minha torcida, né? E nem vou dizer se eu fiquei feliz, ou será que eu digo, se eu não vou dizer para quem é a minha torcida, eu posso dizer que eu fiquei feliz ou não feliz com o final. E na realidade eu fiquei muito feliz com o final. Então a gente vai vendo aí, desenvolvendo um romancezinho até que chega o baile. A história do cachorro sumido meio que desaparece aí no meio da trama. A gente até me esquece porque os relacionamentos ficam bem fofinhos. Mas a questão que chega o grande dia do baile, e aí eu não posso falar nada pra vocês, mas eu diria que o autor, ele foi maravilhoso. Ele conduziu a história de maneira espetacular. Sabe aquele livro que se desenvolve de maneira bem redondinha, bem certinho? Acaba o capítulo, aí o novo capítulo segue certinho, é bem clarinho, não tem lacuna, é tudo bem preenchidinho. Eu diria que a narrativa do nosso querido
Jonathan Zonta, ela é perfeita. O Jonathan acertou. E é um livro doce? É. Mas não é aquele livro doce melado. Sabe aquele suco melado? É tão doce que te enjoa? Não é um livro enjoativo. O Jonathan, ele teve um domínio que fez a doçura do livro no ponto certo. E isso é só elogios. Agora eu vou entrar nos meus conselhos para o autor. Olha, Jonathan, eu acho que esse livro, ele merece uma série da Netflix. Mas eu diria assim, é uma série que tem que ter uma temporada. Se tiver mais de uma temporada, já estraga. Essa temporada tem que ter de 5 a 10 capítulos. No mínimo 5, no máximo 10 capítulos. E a história tem que acabar exatamente onde acabou aqui. O final, ele é perfeito. Sabe aquelas às vezes quando o livro é perfeito, aí fazem uma série e o pessoal gosta? Aí o que acontece? Vão fazer série, aí começa a inventar temporadas com história a mais que não tem no livro e estraga. Eu diria que esse livro é desse tipo. Se fizerem uma série e quiser fazer uma segunda temporada, acaba. Isso não quero dizer que eu não gosto. Às vezes dá a impressão, mas você quer acabar, então você não gostou mesmo dos personagens. Gostei, mas a história tem que acabar naquele ponto, tem que acabar naquele jeito, não tem que mudar. Tem que ter o final que teve e pronto, tá muito bonito. Se de repente o autor também quiser escrever uma continuação, não virar minissérie, mas olha, não virou minissérie, mas vou escrever um livro. Não faça continuação desse. Deixa o nosso infinito com finito. É nosso infinito na questão da nossa imaginação enquanto leitor. A gente imagina diversas possibilidades, mas não queira cercear o nosso infinito, porque às vezes a gente não pensa. Quando o livro ele acaba bem e o autor ele resolve dar uma continuidade, já acabou com o nosso infinito, porque aí ele deu um rumo, ele deu uma direção. E aqui não. Aqui o nosso infinito ele tem que ficar infinito, tem que deixar o leitor imaginar outras coisas e sonhar muito. Porque, como eu disse, redondinho. Enfim, sem sombra de dúvidas, um livro encantador, um livro maravilhoso, um livro que eu dou 5 estrelas, livro favoritado. E eu espero que vocês realmente leiam. E se não lerem, então não me diga que não leram. E se não gostarem, especialmente, guarda pra você, porque a mim, tá aqui, guardado no coração. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!